O Deus da paz vos dê paz de toda maneira. Quem vos saúda com a paz do Senhor é o pastor Jânio Pereira Santos, de Carlos Chagas, Minas Gerais. Quero dar uma palavra aqui sobre que tudo que está acontecendo, essa pandemia no mundo inteiro, no universo, e qual é a participação de Deus e do seu povo em tudo isso. Tem uma palavra aqui em Êxodo 12:12 que diz a palavra do Senhor: Eu passarei em toda a terra do Egito essa noite, e ferirei os primogênitos de toda a terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Deus é Deus de justiça e é Deus de juízo. A palavra de Deus diz: considerai a bondade e a severidade de Deus. Em 89:14 de Salmo diz que a base do trono de Deus é justiça e juízo. Ainda está escrito no Salmo 97:2, na parte B, que a base do trono de Deus é justiça e juízo. Tudo que está acontecendo no mundo inteiro, além de ser cumprimento de Mateus 24, Lucas 21, os evangelhos sinópticos, como Marcos e João também, as profecias de Jesus de Nazaré, um pré-apocalipse, uma pré-revelação do que vai acontecer no futuro, porque tudo isso a Bíblia chama de princípio de dores, que nós não devemos assustar nem espantar. Mateus 24 diz: não vos enganeis, tome cuidado, acautelai-vos para que ninguém vos engane. Muitos irão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvirei de guerra, rumores de guerra. Tudo isso está acontecendo, mas não vos assusteis. É mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste e terremotos em vários lugares, mas tudo isso é princípio de dores. Tudo isso é princípio de dores, é o aumento, é o princípio das dores, e as dores só vai aumentar daqui por diante. Doravante, as coisas só tendem a piorar, mas há uma promessa sobre o povo de Deus: as portas do inferno não prevalecerão contra a casa do Senhor. É maior o que está em mim e você. A Bíblia diz aqui então, Deus falando para Moisés e para Israel: eu vou ferir o Egito, os primogênitos do Egito. Os primogênitos do Egito, filhos de Faraó, era considerado deuses do Egito. Faraó era considerado um deus no Egito e no mundo da época. E Deus falou que faria juízo à terra do Egito, faria juízo aos seus deuses, e ele diz: eu sou o Senhor, porque a glória de Deus é só dele e de mais ninguém. E a Bíblia vai dizer que Deus começa a ferir a terra do Egito, quando ele fala aqui que ia fazer juízo aos deuses do Egito. Já é a última praga, a 10ª praga. A primeira praga, Deus mostra o seu juízo sobre as águas do Egito. Deus tinha falado em 7:3 de Êxodo que ele ia operar maravilhas, ia multiplicar suas maravilhas no Egito, que ele seria glorificado em Faraó. Faraó é a tipologia do mal, do diabo. O inimigo tem, de maneira terrível, sabendo que pouco tempo lhe resta, segundo Apocalipse 12, ele tem agido de forma terrível, enganando. Ele tem agido de forma terrível, seduzindo. O pecado parece que não é pecado mais, a iniquidade aumentou, o amor já esfriou, e muitas coisas vão acontecendo, mas existem os remanescentes, existem os que permanecem, os que perseveram até o fim, como Mateus 24:13 diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. E eu creio que você que está me ouvindo agora, se não está perseverando, vai começar a perseverar. Se tem alguma coisa para confessar, vai confessar, porque o que confessa e deixa, Provérbios 28:13, alcança misericórdia. E nós vemos Deus aqui tratando o seu juízo sobre o Egito. Faraó segurava Israel. Faraó não deixava Israel sair para adorar a Deus no deserto do Sinai, em Horebe. E Deus manifesta o seu poder. A primeira praga, o primeiro juízo, a primeira epidemia, a primeira pandemia para o Egito foi as águas se tornarem sangue. Os homens iam beber água, sentiam náusea, eles sentiam mal, os peixes morriam. Faraó estremeceu na primeira praga.
Deus mandou Moisés e Arão estender a vara, e a vara de Deus está estendida e tocada na terra. Quando Deus está irado com uma nação, ele vinga aquela nação. Como aconteceu em Isaías, várias nações Deus vingou naquela época. Obadias fala do juízo de Deus sobre os edomitas. A Bíblia fala em Números sobre a vingança de Deus sobre os midianitas, descendentes de Abraão, mas que perseguiam a Israel. Nós vemos o juízo de Deus sobre uma casa, a casa de Saul, a casa de Baasa. Nós vemos o juízo de Deus sobre Abimeleque, o filho de Jeroboão, que matou 70 irmãos dele e se proclamou alto rei. Veio o juízo de Deus sobre a vida dele. Joás também veio o juízo de Deus sobre a vida dele porque matou Zacarias. E a Bíblia diz que ele não arrependeu, mesmo Joiada tendo ensinado, instruído, ele mata o próprio filho do sacerdote Joiada, o sacerdote Zacarias, e vem o juízo de Deus sobre a vida dele. Até sobre a casa de Davi, você vai ver o juízo de Deus. O último profeta diz: a casa de Davi caiu. Você vai ver Amon se apaixonando com Tamar, e aconteceu que ele vai desflorir ela, vai desflorar ela, vai estrupar ela. Depois a Bíblia diz que Absalão o mata. Houve suicídios, houve tanta ruína por causa do pecado de Davi, e Deus mandou o juízo dele sobre a casa de Davi. Quando Davi levantou o censo, matou 70 mil, uma praga que Deus mandou. Então, nessa época também, o juízo de Deus está sobre a terra, e nós precisamos estar em oração. Quanto igreja, o nosso dever é orar e pedir Deus para sarar a terra, pedir Deus para sarar as nações. Deus mandou o juízo dele, o mesmo anjo que feriu através da vara de Arão e de Moisés, está em Apocalipse, o anjo das águas, que vai ferir os rios, as cachoeiras, as cascatas, as nascentes, vai ferir o mar e vai se tornar a terça parte em sangue, e vai morrer a terça parte daquilo que vive no mar, porque fala do juízo de Deus. E nós precisamos estar, quanto igreja, prevenindo, orando, jejuando, clamando, dizendo: Deus, sara a nossa terra, sara as nossas vidas. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Esse nome é poder, esse poder opera em nossas vidas, agora mesmo. Amém e amém, Senhor Jesus. Deus te abençoe. Oremos pelo Brasil e pelo universo, em nome de Jesus.